Bom dia! Eu estava hoje de manhã tirando a minha manhã, o meu momento para meditar essa hora, porque eu estou de férias essa semana e estava pensando em algo. Quando eu completei 40 anos, eu tive uma crise de meia-idade. Crise de 40 anos. Antes eu achava que isso era bobagem, mas aconteceu comigo. Eu quero te perguntar, aconteceu com você? Se aconteceu, escreve, aconteceu comigo, porque eu quero saber se não foi só comigo que aconteceu isso. Eu espero que não. E quando eu cheguei aos 40 anos, eu fiquei entristecida, eu confesso. Comecei a pensar várias coisas. Comecei a pensar o que eu fiz da minha vida. Comecei a pensar assim, nossa, eu já vivi metade da minha vida, daqui pra frente só tenho metade, daqui a pouco eu morro. E começou a vir esses pensamentos. E hoje, meditando, eu penso que antes dos 40, nós levamos a vida talvez sem pensar que os 40 vai chegar e que depois dos 40 vai chegar. E a gente leva muito no oba-oba. Quando a gente completa 40 anos, parece que a ficha vai caindo. E hoje a gente colhe os frutos daquilo que a gente plantou antes dos 40. E uma coisa que eu plantei antes dos 40 foi viver um estresse danado. Eu me lembro que eu vivia tão estressada, a troco de quê? Era tão estresse que os meus ombros eram até assim, parecia que eu vivia, sabe, fazendo isso o tempo todo. E as pessoas, se eu falava assim, faz um pouquinho de massagem aqui, pegar, falar, nossa, Keila, como que é duro aqui em você. Era tanto estresse. E eu aprendi que o estresse está dentro de mim, estava dentro de mim. E eu costumava dizer, nossa, essa vida é um estresse, o trânsito é um estresse, o trabalho é um estresse, a rotina do dia a dia é um estresse, tudo é um estresse, a gente tem que correr muito. Eu trabalhava o dia inteiro, eu estudava à noite, eu fazia faculdade, eu fazia plantão, e eu falava, meu Deus, minha vida é uma correria, eu tinha que ser dona de casa, eu tinha 2 filhos pequenos, então a minha vida era muito corrida. E eu dizia assim, nossa, é muito estresse para mim, é um estresse danado. E com esse estresse do dia a dia, eu adquiri vários problemas de saúde. Um deles, a dura penas que eu descobri, foi a síndrome de burnout, que é a síndrome do esgotamento profissional. A síndrome que ela suga toda a sua energia. E foi tão difícil achar esse diagnóstico porque nem os médicos estão acostumados a lidar com isso. Hoje já melhorou, mas na época que eu tive essa síndrome foi difícil até descobrir que eu estava com essa síndrome do esgotamento profissional. Eu pensava no trabalho de dia, de noite, no final de semana, o tempo todo. Eu estava em casa, pensava no trabalho. Eu estava no trabalho, pensava em casa. Quando eu estava de plantão, eu pensava nas minhas crianças. Quando eu estava com as crianças, eu pensava no plantão. Quando eu estava com meu marido, eu pensava nos meus afazeres. Quando eu estava nos meus afazeres, eu pensava no meu marido. E assim ia, e aquela vida corrida. E hoje eu entendo que não era tão necessário isso, porque o estresse não está no exterior, mas está em como eu lido com as situações do dia a dia. E quando eu completei 40 anos, eu comecei a refletir. E veio a síndrome de burnout, veio esse momento que eu falei que foi desafiador para mim. Eu tenho que mudar a minha rotina. Eu preciso mudar a minha vida, senão eu vou morrer. Eu vou morrer de cansaço, eu vou morrer de dor física, eu vou morrer. E eu tive muitas dores musculares. Eu tenho um problema hoje, que até hoje eu carrego, que é problema de Lerdorte, que é problema de dor no cotovelo, epicondilite, lesão por esforço repetitivo, tudo isso ocasionado por esse estresse, essa rotina. Eu tinha uma mania muito terrível de ser perfeccionista, então tudo que eu fazia tinha que ser melhor, tinha que ser muito bom. Eu fazia tudo muito rápido, então eu tinha que terminar primeiro. Até as provas da escola, da faculdade, eu terminava primeiro. As coisas que me davam para fazer, eu terminava primeiro. Eu trabalhei muito tempo dentro da sala de vacina, então aquela fila para mim era terrível. Eu tinha que vacinar muito rápido. Tudo eu tinha que trabalhar e terminar rápido.
E com essa agilidade, com essa rapidez, foi prejudicando a minha saúde. E hoje eu penso, o estresse não está somente naquilo que está fora, mas como que você lida com situações que está no seu dia a dia. Como você lida com todos os sentimentos e as coisas que é colocado diante de você. E isso é muito importante. Então, quando eu completei 40 anos, e isso já faz 3 anos, porque eu tenho 43 anos hoje, a minha vida começou a mudar. E eu comecei a dar um tempo para mim. Eu comecei a olhar para dentro de mim e ver quem realmente eu sou e quem eu quero ser. E eu quero te dizer, você que tem 40 anos, ou você que ainda vai completar 40 anos, que você deve pensar que você vai completar 50 anos, e 60, e 70. E quando você chegar lá, que você olhe para os seus 40, os seus 40 anos, e o que você fez com ele. Será que serviu para você refletir e mudar? Ou será que você continuou naquele mesmo ritmo? Que legado você quer deixar? Será que a sua vida realmente valeu a pena para você em primeiro lugar e depois para os outros? Ou será que a sua vida foi só correr atrás do vento? E quando a gente corre atrás do vento, a gente encontra sim tempestade. Tempestade dentro de nós porque a gente não se acalma, não aquieta a alma. E a gente quer fazer tantas e tantas e tantas coisas, mas nós esquecemos que as coisas mais importantes estão na simplicidade. Na simplicidade de ver os nossos filhos crescerem, de dar o primeiro passo, de estar com o nosso esposo, de estar perto dos nossos pais, de abrir mão, sim, de algum salário maior, de alguma produtividade maior, mas para viver o que realmente vale a pena ser vivido. E quando a gente chega no 40, a gente começa a olhar para trás, mas eu quero que você faça essa reflexão, mas não com chicote na mão. Eu errei, nós erramos sim, mas nós também acertamos. Nós acertamos em muitas coisas. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Nós somos quem nós somos porque também nós acertamos. Nós tivemos erros, mas nós tivemos acertos. Porque se nós atravessarmos o 40, 41, 42, 43, 45 e também tivermos um olhar de falta de empatia e de compaixão conosco mesmo, a nossa vida vai continuar um estresse. Nós temos que entender que nós erramos pensando que estávamos acertando, mas que agora a gente sabe que nós podemos acertar. E é uma oportunidade que nós temos de melhorar a nossa vida e de dar valor para a pessoa mais importante da nossa vida, que somos nós mesmos. E olhar para dentro de nós e ver o que realmente nós queremos. Eu achei que não existia crise na meia-idade, mas eu descobri que para mim existiu. E é preciso fazer essa reflexão. Para a gente chegar lá no futuro como a gente quer, é importante sim olhar no retrovisor, mas olhar com amor, olhar com empatia. Entender que algumas escolhas que foram feitas no nosso passado nem sequer foi feita por nós. Eu não sei, talvez você passou por violência, você não escolheu isso. Talvez você nasceu numa família que não foi legal com você, não foi você que escolheu. Entender que nem tudo foi escolha sua. E se perdoar, se aceitar. Não olhar para o seu passado somente com rancor, com ódio, com raiva. Sim, a gente não pode mudar o passado, não podemos mudar o passado, mas nós podemos dar um novo significado para ele. Nós podemos ressignificar o nosso passado. Eu posso olhar e falar, nossa, eu andei muito estressada. Quantas coisas eu adquiri, é por isso que eu tenho essa lerdorte hoje, porque eu fazia tudo muito rápido, eu queria ser perfeita, a minha casa era brilhando. Eu pegava a escova de dente e passava no fogão o tempo todo, não tinha uma sujeira. Eu varria a casa, eu limpava todos os dias. Minha casa era brilhando. Não tinha sujeira nenhuma, porque eu queria tudo impecável o tempo todo. Eu errei sim.
Mas agora eu aprendi que isso não é o mais importante. Então eu posso dar um ressignificado para esse passado. Que eu aprendi, que ele me serviu para que eu crescesse e amadurecesse. E me perdoar, e me aceitar, e me amar como realmente eu sou. E fazer do hoje algo que vale a pena viver. Porque o futuro eu ainda não tenho. O passado eu também não tenho mais. Mas o hoje eu tenho. E se eu viver lá presa no passado, eu ainda vou estar lá. E se eu viver somente pensando no futuro, ele ainda nem chegou. Mas eu tenho que viver o meu presente com qualidade, com vida e com alegria, com amor. O seu passado te trouxe até aqui. E o seu presente vai te levar no seu futuro. Como que você quer chegar lá? Existem coisas diferentes, de fatos e de interpretações. Nem tudo são fatos. A maioria das coisas são interpretações que nós damos. E muitas vezes as interpretações que a gente dá às coisas que acontecem são erradas. Quantas vezes eu achei que pessoas não gostavam de mim, mas era tudo interpretação. Quantas vezes eu achei que as coisas foram feitas para mim, que eram para me atingir, mas era interpretação. Keila, mas às vezes eram fatos. E se foi, não tem problema. Eu posso dar uma interpretação que eu quero, porque as coisas têm o valor que eu dou para elas. Eu quero te convidar hoje a viver uma vida mais leve. A viver uma vida mais saudável e com menos estresse. O que importa não é o que fazem com você, mas o que importa é o que você faz com o que fazem com você. Existem pessoas que são expostas às mesmas situações que outras. E umas têm reações totalmente diferentes que outras. Vamos lidar conosco. Se alguém errou com você, não foi culpa sua. O problema não é seu, é dela. Deixe que ela se acerte. Não fique se culpando, cultivando essa mágoa, esse ódio. Viva mais leve, não queira ser perfeccionista, ninguém é. Ninguém é perfeito. Não queira fazer tudo rápido demais. Desfrute a sua vida, sorria mais, contemple o belo, contemple o simples. Duvide dos seus pensamentos que te condenam. Critique a voz que te coloca para baixo. Determine que os pensamentos que são avassaladores, que dizem que você não vai conseguir, que você não pode, que você não merece, determine que eles vão embora. E coloque no seu coração, na sua mente, pensamentos positivos. Não aquele pensamento alienado que vai acontecer isso, aquilo, não, mas cultive otimismo com realidade. Que você sim pode todas as coisas naquele que te fortalece. E quem te fortalece é Deus, que te formou e te criou e te colocou aqui nessa terra para você ter uma vida e uma vida em abundância, com menos estresse e com muito mais alegria na sua vida. Deus abençoe o seu dia.